nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a terapia da avareza. Então, como que nós vamos poder lutar contra este mal que a avareza nos traz, né? Então, como nós vimos, a avareza é uma doença totalmente espiritual e não existe nada na nossa natureza humana que deseje o dinheiro. Então, ela está totalmente ligada com a nossa alma. Então, mas como que é que eu sei que eu estou sofrendo de avareza? Como que eu vou me reconhecer, né, uma pessoa avarenta? O mais claro sinal é quando eu sinto tristeza em dar as coisas. Quando eu tenho aí um problema, assim, no apego às coisas, no apego às minhas coisas, né? No Evangelho do Jovem Rico, Jesus ele pede a perfeição. Ele diz, né? Vai e vende tudo que tens. E o jovem, ele sai triste, né? Porque ele era muito apegado. Então, Jesus pediu, né, para ele vender tudo, porque Jesus não pediu assim isso porque Jesus exige as coisas de mim e ele me obriga a fazer as coisas. Não, Jesus falou, vai e vende tudo, porque o jovem rico pediu para ele, Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir a perfeição, para ser perfeito? E Jesus falou, né, o que ele deveria fazer, porque se ele conseguisse vender tudo e seguir Jesus, ele estaria talvez lutando contra o maior mal que existe dentro dele, porque algumas pessoas têm uma tendência maior a serem avarentos do que outras, né? Então, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois ele possuía muitos bens. Então, a avareza, ela não é uma doença qualquer, assim como pode ser facilmente evitada, se alguém a possui. Se ela tomou posse de alguém, ela não irá lhe conceder facilmente a cura. Então, é um processo longo e é preciso muita humildade para a gente conseguir lutar contra esse pecado. Por quê? Porque a pessoa entra numa verdadeira prisão. Ela fica presa nesse pecado. E é muito difícil ela largar, mas não é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. Então, por isso que nós precisamos lembrar das 3 razões para uma pessoa ser avarenta. A primeira é o prazer, a segunda é a vaidade e a terceira é a falta de fé, que é a mais trágica de todas. Se nós formos ver quando a pessoa se torna avarenta, por prazer ou por vaidade, aquilo cresce dentro da pessoa e vai tomando conta da pessoa. E ela vai se tornando uma pessoa sem fé. Então, o desejo pelo prazer e pela vaidade, elas vão tirando a fé da pessoa. Então, o que é o amor ao dinheiro? Né? A gente já viu, conheceu, né, sobre isso, mas o que é esse amor ao dinheiro? É não crer que Deus cuidará de ti e se desesperar de suas promessas. Às vezes a gente acha que Deus está demorando para nos atender, que Deus não ouve os nossos pedidos e nós acabamos descrentes, né? Acabamos não crendo que Deus, nosso Pai, cuida de todas as coisas. Então nós precisamos nos dar conta de que eu estou confiando mais em minhas riquezas, nos meus esforços, do que em Deus. Eu estou construindo a casa sobre a areia e não sobre a rocha firme, que é Deus. Então, como que eu vou me livrar da avareza? Como que eu vou me livrar dessa falta de fé?
Então eu vou me livrar dessa falta de fé confiando na providência divina. Exercitar a fé na providência é um remédio importantíssimo e extraordinário. Mas como que eu vou confiar na providência divina se eu trabalho, se eu tenho meu salário, se eu tenho as minhas coisas? Todos nós vivemos da providência de Deus. Se hoje você tem saúde, é porque a providência de Deus está agindo na tua vida. Se hoje você tem um salário, é porque a providência de Deus age na tua vida. Então, é isso que nós precisamos reconhecer. Que todas as coisas que nós temos e que nós conseguimos para a nossa sobrevivência, para suprir todas as nossas necessidades, e muitas vezes até além das nossas necessidades, é porque a providência divina age em nós. Porque, por exemplo, no teu trabalho, quantas pessoas que poderiam estar fazendo aquilo que você faz? Mas, por providência divina, Deus colocou você para exercer esse trabalho e para receber o salário que vai suprir as tuas necessidades. Ou você que é dono de um comércio. Deus é que age em cada pessoa que entra na tua loja. Até conversava com uma amiga outro dia que a providência divina acontece assim. Por quê? Porque entre tantas lojas que existem na cidade, Deus coloca no coração da pessoa para ela ir na tua loja. Ali é a providência divina acontecendo. Porque ela poderia ir em qualquer outra loja. Então ali a gente vai vendo como que todas as coisas não estão no nosso controle. Não estão nas nossas mãos. Mas estão nas mãos de Deus, na providência divina. É um sinal, a avareza, um claro sinal de que estou caindo no paganismo. Estou perdendo a fé. Então se eu sinto que eu estou perdendo a fé, eu estou vivendo já um paganismo. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 34 dizem assim, 31 a 34. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitas de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, na própria palavra, Jesus está nos falando, nos dando esse exemplo para nós confiarmos na providência de Deus. E ele ainda diz que se ele cuida dos pássaros do céu, como que ele não irá cuidar de você, que é o seu filho, a sua imagem e semelhança, que é um filho de Deus. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso, assim, né? Que a gente buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, que todo o restante vos será dado por acréscimo. Termos essa certeza dessa promessa de Deus. Então, o amor ao dinheiro é eu não crer nessa promessa de Deus que está na palavra dele e nessa confiança de que Deus irá cuidar de mim e querer fazer as coisas por minhas próprias mãos. O demônio, ele quer nos distrair. Não podemos nos preocupar com o amanhã, que é como fala ali na palavra, né? Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o amanhã terá as suas preocupações. O demônio, ele sabe que Deus, ele vem nos visitar no hoje. É hoje, é agora que Deus está visitando você. Se você ficar concentrado no hoje, você vai perceber a presença de Deus. Então, se você se concentrar na pessoa que está entrando na loja que você trabalha hoje, você vai conseguir encontrar Deus nessa pessoa. Mas se você ficar pensando nos boletos que vão vencer amanhã, nas contas que tem que pagar, naquela incerteza do amanhã, você vai deixar Deus passar. E Santo Agostinho, ele tem uma frase muito forte, muito poderosa, assim, que ele diz: tenho medo do Deus que passa. Então, é esse medo do Deus que passa através das pessoas, através dos acontecimentos na nossa vida no hoje, que nós vamos encontrar Deus, que nós vamos encontrar a sua presença na nossa vida. O demônio, ele cria o fantasma do amanhã. E se amanhã eu perecer? E se amanhã eu ficar desempregado?
E se amanhã eu ficar doente? E se amanhã eu perder algo? Ele fica nos perturbando com esses pensamentos do amanhã. E nós vamos ficando assombrados. E o nosso coração se torna um campo de batalha. Começa a existir uma batalha dentro de nós. Esse desejo de encontrarmos a visita de Deus e esse medo do que acontecerá amanhã. Então é típico da avareza a preocupação com o futuro. Então ali já é um outro sinal para você saber se você está sofrendo desse pecado da avareza. Você se preocupa com o futuro? Você tem medo do futuro? Então, precisamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Imagine uma pessoa avarenta. Como que você imagina? Quando você pensa assim, nessa palavra avareza, o que vem assim na tua cabeça? Geralmente nós imaginamos uma pessoa velha, feia, com as mãos fechadas, assim, guardando, prendendo para ela. E realmente é isso. Por quê? Porque a pessoa avarenta, ela envelheceu em si mesma. Ele cuidou tanto de si que deixou a vida passar, que perdeu a vitalidade. Então, quantas vezes, assim, quantas áreas da nossa vida que a gente vê isso, assim, que a gente quer guardar, que a gente não quer gastar o dinheiro, a gente não quer gastar a roupa, a gente não quer gastar a nossa vida, a gente não quer gastar o nosso tempo doado pro outro, né? Não, mas eu preciso descansar, eu preciso de um momento, eu preciso, né, guardar por um momento especial, preciso guardar por uma doença, e a gente vai se fechando em nós mesmos. E nós vamos perdendo a vida. E como é triste nós chegarmos no final da vida e a gente pensar, mas o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz esses 20, esses 30 anos da minha vida que passaram? Né? E como é triste a gente pensar, né, que a vida passou e não tem mais como a gente voltar atrás. Então que hoje a gente toma essa decisão de a gente não querer de forma alguma pedir essa graça para Deus, né? Que Ele não permita que a gente chegue no final da vida com esse pensamento assim, sabe? Com esse arrependimento, com esse remorso que o próprio inimigo pode colocar no nosso coração, nos acusando por a gente ter guardado, por a gente ter segurado e por a gente não ter vivido a vida que Deus deseja que a gente viva. Deus deseja que a gente viva uma vida maravilhosa aqui nessa terra, mas nós precisamos ter a decisão de nos doarmos, de abrir as mãos como Jesus abriu e não fecharmos como Eva fechou e vivermos a vida de verdade. Então, para nós entendermos, nós precisamos em primeiro lugar confiar em Deus. Essa é o primeiro passo para a nossa terapia. Uma pessoa avarenta é uma pessoa dividida, uma pessoa preocupada. Nós precisamos fazer um ato de fé. Nós precisamos se lançar, se jogar em Deus. Se a raiz da avareza é a falta de fé, então nós precisamos ter atos de fé. Precisamos fazer o contrário daquilo que é a doença. Então, existem alguns exercícios práticos para a gente conseguir entender como que funciona. Então, a virtude se opõe à avareza. A virtude que se opõe à avareza é a liberalidade. Então, o que é a liberalidade? A liberalidade, ela é diferente da justiça. Porque a justiça é quando você dar aquilo que é dar a cada um aquilo que é seu. Então, se eu peguei algo emprestado de você, eu vou fazer a justiça de te devolver. Eu vou dar aquilo que é pra você, né? O avarento, ele pode faltar com a justiça, sim. Ele pode querer possuir tantas coisas que eu posso pegar algo de você e não te devolver. Pode ser o ladrão, assim, né? Mas a liberalidade é dar ao outro o que é seu.
Então, é isso quando a gente fala assim que a gente precisa dar de nós. Então, eu preciso dar ao outro aquilo que é meu. Eu preciso dar ao outro sem reservas, talvez a esmola, o dinheiro. Eu preciso talvez dar ao outro uma roupa que eu gosto. Eu preciso talvez dar ao outro o meu tempo, tão valioso, tão precioso. Eu preciso dar ao outro. Eu preciso dar ao outro o que é meu para eu lutar contra a avareza. As filhas da avareza são a traição, a fraude, a falácia, que é a mentira, o perjúrio, que é quando envolve um juramento, a inquietação, a violência e a dureza do coração. Essas são as filhas da avareza. A justiça, ela oferece ao outro o que é dele, ao passo que a liberalidade oferece o que é seu. Então, essa é a diferença entre liberalidade e justiça. A justiça, ela dá ao outro o que é dele, e a liberalidade dá ao outro o que é seu. É uma generosidade em relação ao dinheiro. Então, eu falava aqui do tempo, né, da vida, mas para a gente conseguir fazer isso em relação à nossa vida, a gente precisa começar nas coisas concretas, né, que é o dinheiro. Então, o seu relacionamento com o dinheiro, ele deve ser regido por essa capacidade de dar mais do que a minha obrigação. E aí também entra a perfeição, de ir além da obrigação, de ir além de mim, né? Dar mais de mim ao outro. Na prática, então, é a esmola. É a terapia mais concreta e mais eficaz que nós temos em relação à avareza, que é socorrer pessoas. E isso é muito importante, porque nós vivemos num governo socialista e marxista que eles querem abolir a caridade privada. Eles dizem assim, e a gente pode observar, né, que quando a gente faz uma caridade na rua, quando a gente ajuda alguém, as pessoas elas tendem a torcer o nariz e dizer que aquilo é uma coisa ruim. Elas veem que a tua ajuda para alguma pessoa na rua é algo ruim, porque você não deveria estar ajudando os outros, porque é obrigação do governo ajudar. É obrigação do governo dar cesta básica, é obrigação do governo dar uma casa, é obrigação do governo dar um abrigo. Então, por causa desse governo, dessa mentalidade marxista que nós vivemos no dia de hoje, nós estamos perdendo essa prática de esmola. Nós estamos perdendo essa prática de darmos mais de nós, né? Darmos mais daquilo que a gente tem, daquilo que é obrigação ao outro. E a gente pode ver um grande exemplo no livro de Tobias, que o pai de Tobias, Tobit, ele era muito conhecido porque ele era um homem de posses, mas que ele dava muitas esmolas. E ele ficou cego, ele ficou doente, e Deus mandou isso para testar a fé dele. Mas, mesmo cego, mesmo doente, esse era o conselho que ele dava para o seu filho, né? Ele achava que ele ia morrer, e a gente sempre diz que aquilo que a gente fala no final da vida, aquilo que as pessoas nos falam no final de sua vida, as últimas palavras são como se fosse o testamento, assim, né? Aquelas coisas que a gente mais vai guardar. Então, Tobit dava os conselhos para Tobias, né? Que ele sempre desse esmola, que ele sempre ajudasse os pobres, e que mesmo que ele tivesse pouco, que ele deveria continuar ajudando os pobres. Então, a gente vê como que isso é importante, como que esse valor vem se perdendo, mas que nós somos convidados a não perdermos este costume tão bonito de dar esmolas. Na encíclica do Papa Bento XVI, ele fala que o governo não pode roubar dos cristãos a possibilidade de fazer o bem e a caridade. Nós temos o direito disso. Então, que você não tenha esse receio ou esse respeito humano de não dar esmola por causa daquilo que o outro vai dizer ou por achar que é algo errado. E talvez até na nossa cabeça, nas primeiras vezes que a gente fizer isso,
Talvez até o inimigo tente nos acusar dizendo, isso está errado, você não devia estar fazendo isso, né? Parecer aquilo que é algo bom, que é uma caridade, parecer um crime. Então nós não podemos alimentar esses pensamentos e rompermos com isso. A mentalidade marxista, ela é justicialista. Ela pensa assim, que se eu tenho mais é porque eu estou roubando do outro. E eu tenho mais que o outro, então eu sou um ladrão. Eles vêm trazendo essa mentalidade também para nós. E isso não é verdade. Isso não bate com o ensinamento da igreja. Então, nós não precisamos nos preocupar, você não precisa se preocupar vir isso assim na tua cabeça, né? Porque é um pensamento marxista, assim, que não vai de acordo com a igreja. De você pensar que se você tem mais que o outro, você é um ladrão. Você está roubando do outro, né? Quantas vezes a gente ouve, mas por que existem pessoas pobres e que existem pessoas ricas? Mas talvez se você tem mais dinheiro que o teu irmão, que o teu vizinho, talvez seja porque Deus deseja que você seja santo, que você faça o bem através da caridade ao teu próximo. Porque se você não tivesse essas pessoas ao teu redor, talvez você não fosse capaz de fazer uma caridade. Talvez você não tivesse essa oportunidade de fazer essa caridade. Então, que a gente olhe isso como um bem, e não como algo errado. Eu tenho mais dinheiro que o meu vizinho, então eu estou roubando do meu vizinho. Nós deveríamos ganhar os dois iguais, porque eu não sou melhor que o outro. Não, mas que isso seja uma oportunidade de nós fazermos a caridade, de nós fazermos a esmola. São Tomás de Aquino, ele admite que a avareza peca contra a justiça, tirando do outro o que é do outro, mas não é somente ali. Assim como o sangue, o dinheiro precisa circular, senão ele mata as pessoas. Imagine então como que o sangue funciona no nosso corpo. Sangue parado, ele apodrece e ele mata, né? Então é assim com o dinheiro na nossa vida também. Ele mata as pessoas. E não somente as pessoas, mas ele mata as economias. É interessante vermos o espírito empreendedor. Os lugares que enriquecem não podem ser marcados por uma excessiva avareza, onde as pessoas, elas, com a mão fechada, poupam tanto que a economia vai ficando estagnada. Então a gente vê como que isso é algo sério, assim, e como que é uma cilada, assim, que a gente acaba caindo. A pessoa, ela precisa ter um espírito empreendedor. Isso significa que eu preciso investir, preciso gastar, preciso que o dinheiro circule e que isso vá criar vida. Isso vai criando vida. Vai criando emprego, vai criando riqueza, faz com que se torne uma sociedade mais dinâmica. Uma sociedade mais tranquila de viver também, uma sociedade mais leve. Porque se nós guardarmos, só quisermos guardarmos e acumularmos, vai ficando estagnado. E vai ficando algo pesado de viver, é algo ruim assim, né? Então, se a sociedade for virtuosa, ela será também mais dinâmica. Então, quanto mais pessoas forem virtuosas nesse pecado aqui da avareza, né? Se conseguirem romper com esse pecado da avareza, do querer possuir, nós teremos uma sociedade mais dinâmica e mais tranquila de nós vivermos. Por quê? Se os bens circulam, se mais do que investir, se eu partilho dos bens, eu coloco em comum, os bens se tornam verdadeiros bens. E é aí que entra a chave de toda essa aula. Se eu seguro alguma coisa, o bem de certa forma se torna um mal, porque eu vou ficando apegado. Então, quando eu partilho dos bens e coloco em comum, os bens se tornam realmente bens. E eu só tenho bens quando os meus bens estão circulando, estão sendo colocados em comum. A realidade que precisamos alimentar e ter bem claro dentro de nós é a alegria em dar. É uma característica básica do cristão. É essa alegria em dar, né? Esse coração generoso. Então, lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz que há mais alegria em dar
do que em receber. E isso é uma grande verdade. Então, além da liberalidade de dar aquilo do que é meu ao outro, eu preciso ter sobriedade. Então, consiste em quando me torno sábio no desejo e eu me torno consiste em quando me torno sábio no desejo, eu me torno realmente rico. Olha só que interessante. São João Crisóstomo diz: não é rico quem está circundado de muitas coisas, mas o rico verdadeiro é quem não tem necessidade de muitas coisas. Então é aí que tá a chave, né? Então, o rico não é aquele que tem muitas coisas, muitas posses, mas o rico é aquele lá que não precisa de muitas coisas, que não tem muita necessidade assim, né? Não é pobre quem não tem nada na carteira, mas o verdadeiro pobre é aquele que deseja muitas coisas. Aquele que deseja muitas coisas e que as tem, considera-o o mais pobre de todos. Se tu vê um homem que não precisa de muitas coisas, que tem essa sobriedade, considera o mais rico de todos, mesmo que não possua nada. Eu vou até repetir porque é muito interessante isso. Se tu vê um homem que não precisa de muitas coisas, que tem essa sobriedade, considera-o o mais rico de todos, mesmo que não possua nada. Acostumemos a julgar a pobreza e a riqueza pela disposição da alma e não pela quantidade de bens. Então, nós precisamos tirar essa nossa mentalidade de que aquela pessoa ela é rica ou ela é pobre pelos bens dela, porque a gente precisa ver a disposição da alma dela, porque também a gente precisa lembrar que a alegria também não vem na quantidade de bens que nós temos, mas na disposição da nossa alma, nessa generosidade que existe no nosso coração. É ali que nós vamos encontrar a verdadeira alegria. O possuir as coisas vai nos deixando apegados, vai nos deixando escravizados. Por isso que eu falava lá no início, que é um pecado muito difícil de a gente se livrar dele, mas também é muito fácil de a gente não entrar nele, quando a gente tem já esse conhecimento desde o início. Essa é a sobriedade. Para que desejar tanto? Quem deseja muito se tortura, porque quem deseja muito, deseja aquilo que não tem e talvez deseje coisas que não vai conseguir possuir. Então vai se torturando e vai tornando, entrando nesse campo da batalha contra si mesmo, né? Então eu preciso que você anote essa frase. Corre pegar um papel e uma caneta se você ainda não estiver ali por perto e escreva assim: deseje o que você tem e você terá tudo o que você deseja. Deseje o que você tem e você terá tudo o que você deseja. Essa é a frase-chave da nossa aula de hoje. E é muito bom a gente meditar sobre ela, né? Deseje aquilo que você tem. O que você já tem? Né? O que você tem com a tua família, na tua casa, dos teus bens? Deseje isso, né? Se eu tenho um carro, eu desejo aquele carro. Aquele carro que eu tenho me basta. E você terá tudo o que você deseja. Porque se eu ficar com raiva daquilo que eu tenho e desejar aquilo que eu não tenho, que nós veremos mais pra frente, aí a gente entra num campo de batalha muito mais forte. Então, que hoje já a gente possa desejar aquilo que a gente tem e a gente vai ter tudo o que a gente deseja. É aquilo que eu falava antes. É aquele pobre que não deseja muitas coisas. Ou aquela pessoa que tem, mas que não deseja mais do que aquilo que tem. Ali estará a verdadeira alegria e a verdadeira riqueza da pessoa. Como nós vimos na aula da doença, que dizia que essa é uma doença espiritual, nós podemos também meditar sobre Mateus,
capítulo 6, versículo 21, que diz assim: Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A nossa vontade deseja possuir riquezas. Então precisamos pegar a nossa vontade e fixá-la no tesouro que é de Deus. Nós precisamos fixá-la no tesouro que é Deus. Então, esse desejo de possuir coisas, de possuir riquezas, Deus não criou no nosso ser para ser um empecilho para a gente chegar na santidade. Não, mas a gente precisa canalizar isso para Deus. Então, eu vou desejar as riquezas, mas eu vou desejar as riquezas certas, que é a Deus, né? Desejar a Deus, que é a maior riqueza da nossa vida. Por isso a avareza ela é tão grave. Porque se eu fixei a minha vontade no lugar errado, isso impede de eu amar de verdade. Então nós precisamos nos lembrar sempre que o amor reside na vontade. Eu me decido amar. Mas se a minha vontade está ocupada com bens terrenos, isso me impede de amar. Então nós precisamos ter isso bem claro assim no nosso coração. Eu até me lembrava que outro dia eu ouvi uma propaganda que falava bem assim, né? Que o amor é um sentimento muito bonito, um sentimento maravilhoso, né? Eu não me lembro direito. E daí eu lembrei na hora assim, não, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Então, o amor consiste nessa vontade. Eu tenho vontade de amar e eu inclino a minha vontade para o amor e eu me decido por isso. Então, o amor não é um sentimento. Não adianta eu pensar, não, mas eu sinto que eu amo. Não, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E é através da nossa vontade, dessa vontade que nós temos, que nós somos capazes de amar. Por isso, como eu disse agora há pouco, nós não podemos matar esse desejo de possuir, mas nós precisamos possuir as riquezas verdadeiras, aquelas riquezas que nos levarão para a vida eterna. E até nós precisamos lembrar assim, né, que a gente leva dessa vida quando a gente morre? A gente leva as nossas riquezas que nós conquistamos na nossa alma. Os nossos bens vão ficar todos aqui, né? Então nós precisamos nos lembrar sempre disso, meditarmos sobre o nosso fim último, sobre a nossa morte e nos lembrarmos disso, que eu preciso desejar as riquezas do céu, eu preciso desejar os bens do alto, para que no fim da vida eu não fique com aquele remorso de que eu guardei a minha vida e esteja nessa amizade com Deus, esteja com o meu tesouro, com o meu coração cheio de virtudes, cheio de amor, cheio de generosidade. Então, uma das coisas para nos livrar concretamente da avareza é amar a Deus nos pobres e nas pessoas que mais necessitam. Então, a cura da avareza é o coração ao alto. É estarmos com o nosso coração sempre olhando para o alto. Estarmos com o nosso coração lá com Deus, que é ali que nós vamos conseguir enfrentar esse pecado, que nós vamos conseguir romper dia após dia contra esse pecado que nos rouba da presença de Deus. Deus abençoe a todos nós e que nós possamos sempre estarmos com o nosso coração lá no alto, buscando as coisas do alto, vivendo aqui nessa terra, mas construindo a nossa vida eterna, construindo o céu que nós desejamos já aqui, no hoje e no agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.